Pessoal, eu sou a professora Brenda Ribeiro, sou estudante do curso de mestrado em Educação Física do PROEF, campus IFCE Caucaia. E como trabalho final da disciplina Problemáticas da Educação Física, vou mostrar para vocês um mapa conceitual reunindo os principais conceitos abordados durante essa disciplina. A primeira problemática apresentada foram as atuações docentes, em que os autores estudados eles relatam que não há uma consistência na forma de atuar dos professores. Porém, eles conseguiram identificar 3 grandes grupos de atuações docentes. Práticas tradicionais, que é uma prática que não tem mais legitimação dentro da nossa área, porém ainda continua existindo, que é uma prática voltada só para o saber fazer e o conteúdo principal é o esporte. Abandono do trabalho docente, que como o próprio nome sugere, o professor ele se exime do ato de ensinar. Os alunos escolhem as atividades, se organizam conforme os interesses dos próprios alunos e o professor ele tem um trabalho apenas de organização do material, controle do tempo e da ordem durante a aula. E práticas inovadoras, que são práticas que visam realmente passar um conhecimento através das aulas de educação física que tentam unir o saber fazer e o saber sobre esse fazer. E para explicar essas práticas, por que determinados professores utilizam determinado tipo de prática docente, eles elencaram 4 dimensões que possam explicar essas escolhas. A transformação da área, então, os discursos que legitimam a educação física, o que é educação física, o que é que ela ensina. E aí eles falam também a respeito do movimento renovador, que começou a questionar os porquês da educação física e fala que a educação física está entre esse não mais e ainda não. Então, a gente sabe o que não devemos fazer, porém, ainda não sabemos o que fazer. Então, isso pode explicar porque que os professores escolhem determinadas práticas tradicionais ou até mesmo o abandono docente. Condições de trabalho, desde salário, planejamento, formação continuada, número de alunos e escolas, infraestrutura e material didático, cultura escolar, que muitas vezes vê a educação física ou não vê, né? Não sabe o que se trabalha na educação física, não enxerga como uma disciplina, inclusive enxergam como inferior às demais disciplinas e também tem um caráter funcional no professor, que faz o conhecido rola-bola, que é o abandono do trabalho docente. Ele é visto como um professor colaborativo, pois está sempre ajudando de outras formas e esse caráter funcional acaba inibindo o olhar mais crítico das suas aulas. E a disposições sociais do professor. Disposições sociais do professor tem a ver com as experiências que ele tem no âmbito profissional e o não profissional, e também em relação à reflexibilidade. O que é isso? Se ele questiona, se ele aceita críticas em relação ao seu trabalho. O segundo problema identificado na nossa disciplina foram as relações teoria e prática, que nada mais é que o saber fazer e saber sobre o fazer. Essas críticas surgiram com o movimento renovador, quando eles passaram a criticar o caráter meramente recreativo e a redução das aulas de educação física à prática esportiva. Essas críticas elas inspiraram a criação de diversas propostas pedagógicas, inclusive as de cultura corporal do movimento, que são as propostas que norteiam os documentos curriculares vigentes, como a BNCC, que buscando essa integração entre o saber fazer e saber sobre o fazer, desenvolveu dimensões do conhecimento visando a tematização da cultura corporal, que é aquilo que a educação física escolar tem como proposta. Quando essa relação é desconexa ou existe uma valorização maior do conceitual ou da prática, a gente acaba tendo uma problemática a ser resolvida. Falando sobre os aspectos legais da educação física,
diversos documentos no decorrer da história foram elaborados para organizar a educação física escolar. Então, a gente teve 3 LDBs que abordaram a temática da educação física, falando sobre a sua obrigatoriedade. Na LDB de 61, a educação física era obrigatória somente para o primário e ensino médio aos alunos até 18 anos. Já na LDB de 71, ela passa a ser obrigatória em todos os níveis de ensino e foram determinadas algumas facultividades, como o aluno que trabalha mais de 6 horas, que presta serviço militar ou que tem alguma incapacidade física, entre outros. O decreto 69.450 de 71, ele classificou a educação física como atividade. E a Lei 6.503 de 77 acrescentou 2 facultividades. Uma delas é a mulher que tem prole. Já a LDB de 96, ela classificou a educação física como componente curricular. Porém, como não tinha o termo obrigatório no texto do artigo que define a educação física como componente curricular, muitas escolas se valiam dessa brecha para não oferecer a educação física. E, através da Lei 10.328 de 2001, foi acrescentado esse termo obrigatório antes do componente curricular. E aí, em 2003, surge a Lei 10.793, que faz a alteração do parágrafo 3 do artigo 26 da LDB de 96, a respeito da facultividade. Então, ele trouxe as demais facultividades, que até então era só para os alunos de cursos noturnos, e passou a ser para todos os alunos em qualquer nível, em qualquer período do dia. Então, as facultividades elas se tornaram mais abrangentes e mais alunos fizeram parte de uma cultura de dispensa, que também é abordado nessa problemática, que alguns fatores facilitam essa dispensa das aulas de educação física, ou essa procura pela dispensa das aulas. As aulas serem no contraturno e até no final de semana dificulta bastante a presença do aluno, pois é um trabalho a mais, ter que ir em casa e voltar, tem a questão da alimentação. Às vezes ele não pode voltar porque não tem o dinheiro da passagem, não tem ninguém que possa ir deixá-lo. Os critérios de dispensas frágeis, então o aluno que apresenta um atestado de que está fazendo um exercício físico numa academia ou um curso de algum tipo de idioma no horário da aula, é dispensado. Falta de notas para alunos dispensados, principalmente no ensino médio, onde tem aquela pressão da preparação para o vestibular. O aluno vê a possibilidade de não participar daquela disciplina, de não ter prova, acaba sendo cômodo para ele naquele momento. Então, essa falta de notas faz com que aumente essa procura de dispensa. E a cultura de dispensa, né, que faz a falsa ideia de que é comum, principalmente no ensino médio, os alunos não participarem das aulas de educação física. E aí, os autores do estudo, eles proporam uma forma de intervenção para diminuir essa quantidade de dispensa das aulas, como adotar critérios mais rígidos e também criar um sistema de notas para os alunos que estão impossibilitados de realização das aulas práticas. E aí eles se valem do decreto 1044 de 69, que fala sobre a dispensa das aulas, que no caso são só para alunos que têm algum tipo de doença infecto-contagiosa ou que estejam impossibilitados de frequentar a escola. Então, o aluno ele não é dispensado só da educação física, mas de todas as disciplinas presenciais, tendo também o direito de atividades domiciliares. Quando é uma situação em que o aluno está só impossibilitado da prática da educação física, ele não é dispensado da aula, ele não tem esse direito. E os autores perceberam que, tomando essas atitudes, diminuíram de forma significativa o nível de alunos dispensados das aulas de educação física. Mais um problema
da educação física tem a ver com a indisciplina e o afastamento. Os autores perceberam que conforme o aluno vai avançando nas séries dentro da educação básica, a questão do afastamento e da indisciplina se torna maior nas aulas. E as possíveis causas têm a ver com metodologias, forma de agir, ambiente e comportamentos dos alunos e do professor. Então, 3 possíveis causas para isso, entre outras, é a repetição de conteúdos. Então, todos os anos são os mesmos conteúdos, o aluno passa a se sentir desmotivado, desinteressado e não vê mais sentido naquela prática. Então, ele se auto-exclui. O medo do insucesso, da vergonha e da exclusão por acreditar que não tem habilidade suficiente. Então, o aluno evita situações em que ele possa ter essas experiências. E a valorização dos mais habilidosos, né, alimenta esse tipo de medo. E, então, os mais habilidosos também, seja os alunos se auto-excluem ou por não acreditarem que têm habilidades o bastante, ou pela aula ser dominada pelos alunos mais habilidosos. Como possíveis soluções para esse tipo de situação, eles sugerem que o professor crie metodologias em que o foco seja um clima, um ambiente colaborativo. Então, entre outras sugestões, temos o Sport Education, onde os alunos eles vão preparar uma competição esportiva, porém não é somente o jogo. O aluno ele vai ter a possibilidade de atuar em diversos papéis. Então, aquele aluno que não se sente confiante em jogar, ele pode ser um treinador, ele pode ser um árbitro, ele pode ser o pessoal responsável pela mídias de fotos e vídeos do evento, possibilitando que mais pessoas se sintam integradas e participantes do processo de ensino. Temos também o modelo de aprendizagem cooperativa, que utiliza jogos cooperativos, jogos em que não existe vencedores versus perdedores, todo mundo tem os mesmos objetivos. E também o futebol calerreiro, que também é conhecido como futebol 3 tempos, que primeiramente os alunos se reúnem, definem as regras, no segundo momento eles praticam aquele jogo com as regras definidas, e no terceiro momento é um momento de reflexão sobre a prática. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento do esporte. Em relação ao tratamento do esporte, o esporte ele foi alvo de críticas, principalmente através do movimento de renovação da educação física. Porém, aconteceram equívocos. Muitos teóricos acreditaram que as críticas tinham a ver com a presença do esporte nas aulas de educação física, quando, na verdade, essas críticas tinham a ver com o fato do esporte ser um conteúdo dominante da área, ou seja, as aulas elas tinham um aspecto de treinamento esportivo, detecção de talentos, e aconteciam de modo em que as características do esporte federado de alto rendimento eram incorporadas nas nossas aulas. E outra crítica também relativa ao esporte tem a ver com uma quantidade reduzida de esportes abordados, geralmente o quarteto fantástico, futsal, handebol, voleibol e basquetebol. Outras críticas ao esporte têm a ver com o tecnicismo. O tecnicismo ele é importante, não tem como desassociar a técnica dos movimentos técnicos de um determinado esporte. Porém, a técnica na educação física escolar, ela deve ser uma técnica possível, que possibilite ao aluno que ele desfrute do esporte minimamente, e não que ele tenha um rendimento nos moldes do esporte federado. Outro equívoco é colocar o rendimento como antagonista da ludicidade, como sinônimo de sofrimento, sinônimo de repetição, sinônimo de chatice. E a ludicidade ela pode caminhar junto com o rendimento. Lógico que o rendimento
ótimo, né? Como ele fala, 2 tipos de rendimento. O rendimento maior possível, o melhor rendimento possível, que tem a ver com o esporte federado, e o rendimento ótimo, que é aquilo que a educação física se propõe a fazer, que é o aluno ter meios para praticar determinado esporte sem aquela exigência técnica e de rendimento do esporte espetáculo, do esporte mídia. Outra crítica equivocada também tem a ver com a substituição da prática. O esporte ele é importante, pois faz parte da cultura dos povos, ele é um patrimônio histórico e através dele se podem aprender diversos conteúdos, né? Então, a questão tem a ver com por que ensinar esporte. Eu acabei de falar que é um patrimônio histórico da nossa sociedade. Mas o que é o esporte? Quais esportes devo ensinar? Como devo ensinar? Essas são as questões norteadoras das críticas relativas ao esporte, tá? E o esporte ele já teve diversas roupagens na história da educação física. Inicialmente surgiu o método da educação física desportiva generalizada. Nessa época, a educação física ela já tinha saído do viés de saúde, depois da preparação militar, e agora ela encontrou esse método da educação física desportiva, que, apesar de ter a exigência dos gestos técnicos, a experimentação descontextualizada, como ponto positivo, ela tinha alteração de regras, né, para permitir que o jogo aconteça, e também aspectos cooperativos. Porém, a maior ênfase da escola ela veio com o golpe de 1964, quando o Brasil visava ser uma potência esportiva. E aí o esporte passou a ser sinônimo de educação física. As aulas passaram a ser treinamento de equipes e, como eu falei anteriormente, os esportes abordados eram sempre o Quarteto Fantástico. E aí surgem 2 termos interessantes, que é o esporte da escola e o esporte na escola. O esporte na escola é a incorporação das características do esporte federado. Ele traz a exclusão, o rendimento e o tecnicismo. Já o esporte da escola, que é o esporte, é a forma de enxergar o esporte e abordar o esporte dentro da educação física, ele tem uma abordagem pedagógica e visa a inclusão, questões sociais, trazer as significações e a contextualização. É o saber fazer e o saber sobre o fazer. É propor práticas que envolva a maior quantidade de pessoas e que gerem questões também sociais de reflexão, como as questões de gênero, como também a questão da inclusão e entre outros. Outra problemática da educação física são as questões de gênero. E é importante a gente antes diferenciar gênero, sexo e orientação sexual. Muitas vezes são confundidos como sinônimos, mas são diferentes. O gênero são construções sociais de como as pessoas devem ser, homens e mulheres devem ser, como devem se vestir e etc. Sexo tem a ver com as características anatômicas dos corpos de homens e mulheres. E a orientação sexual é a forma com que as pessoas se relacionam afetivamente e sexualmente, os interesses que elas possuem. Por que é importante debatermos questões de gênero e conhecermos essas questões também de diferenciação desses 3 termos? Para que possamos propor ambientes mais acolhedores, que sejam ambientes que promovam a equidade, então todas as pessoas terem as mesmas oportunidades, que as diferenças, apesar de serem valorizadas, não se constituam diferenças de acesso. E as diferenças de desempenho motor são construções sociais. Então, as práticas incentivadas ou negadas para determinado gênero, elas têm
um impacto na questão do desempenho motor, que podem gerar situações de exclusão e inclusão dentro da educação física. Então, atividades mais vigorosas, socialmente, são mais oferecidas a meninos e reprimidas para meninas. Então, o menino, muito cedo, ele já tem acesso a práticas esportivas, e enquanto a menina, ela só vai ter acesso um pouco mais tarde, e isso, obviamente, vai impactar na questão do desempenho motor e vai gerar uma falsa ideia de que os meninos, eles são melhores que as meninas, quando, na verdade, elas não tiveram as mesmas oportunidades. E essas situações de exclusão e inclusão nas aulas, elas são incentivadas através dessas 3 definições aqui, né? Essas 3 dimensões, assim falando, que são as culturas, que é o discurso, e as crenças, como eu falei, a crença preconceituosa de que os homens são melhores que as meninas, fazem com que hajam situações de exclusão. Então, mudar esse discurso, essas crenças, faz necessário políticas, leis, regras, planos de aula e até o projeto político pedagógico da escola pode determinar essas situações. Então, o professor que não se atenta para essas questões de gênero na sua aula, ele está produzindo situações de exclusão. E as práticas são as ações, são as atividades que ele coloca, as regras que ele coloca dentro da sua aula, tá? Outra questão também, além da diferenciação de gênero, né, masculino e feminino, dentro da própria masculinidade existem diversas formas de masculinidades, como a hegemônica, que é a dominante, a subordinada, que se subordina à hegemônica. Então, um exemplo dado no texto são os homens héteros como hegemônicos e os homens gays como subordinados. A cúmplice, que apesar de não estar dentro da hegemônica, mas que fortalece a sua atuação. E a marginalizada, podem ser as masculinidades negras, as masculinidades obesas, também relatadas no texto. E aí surge também um outro preconceito, que além de achar que os homens são melhores que as meninas, também vem o esporte como a existência masculina. Então, um homem que não sabe participar de um esporte, não entende, não gosta de um esporte, tem até a sua masculinidade questionada. Inclusive, também é muito comum durante as práticas físicas, alguns meninos, quando vê um menino que não está desenvolvendo determinado movimento corretamente, falar assim: joga como homem, está parecendo uma menina. Enfim, então o maior promotor de exclusão tem a ver com desempenho motor. Porém, pelo menos entre as meninas, os laços de amizade, ele ajuda a ter mais tolerância ao erro. Então, essas questões de gênero também podem ser evitadas, né? Ou trabalhadas de forma mais equilibrada através das metodologias do professor, ao promover ambientes colaborativos, como foi falado anteriormente. O último conteúdo estudado na disciplina tem a ver com a pedagogia do oprimido. Então, as ideias de Paulo Freire à luz da educação física. A gente tentou relacionar esses conceitos com a educação física. Eu vejo a pedagogia do oprimido como uma possibilidade para que a gente ultrapasse as problemáticas apresentadas até então. Cabe ressaltar também que as problemáticas, elas, apesar de terem sido separadas e focadas a cada semana em uma problemática, elas acabam ocorrendo umas dentro das outras, interagindo e até uma possibilitando o surgimento da outra. Então, muitas vezes eu falei sobre o movimento renovador, sobre o esporte, porque essas problemáticas, elas acontecem ao mesmo tempo. E a pedagogia do oprimido de Paulo Freire fala sobre a relação opressor-oprimido, né? Que é uma relação que produz uma desumanização,
Mas o que é ser humano? Segundo Paulo Freire, a qualidade de ser humano e o que diferencia do animal é a reflexão das suas ações. Que o animal não tem essa reflexão. O animal ele tem a ação, mas ele não reflete depois sobre as atitudes dele. E essa desumanização nada é mais do que a falta da reflexão. O aluno ele não reflete mais, o ser humano não reflete mais, ele aceita pacificamente todas as coisas que são impostas pelo opressor. E aí Paulo Freire entende a educação como uma porta para o resgate da humanidade. Mas ele critica a educação, que é ainda muito comum nas escolas, que é a educação bancária, uma educação vertical, em que o professor enxerga o aluno como um depósito, onde ele vai colocar os conhecimentos. Então, o aluno ele não questiona o professor, ele apenas escuta de forma passiva. Isso caracteriza uma ação antidialógica, que é a falta do diálogo tão preconizado na teoria de Paulo Freire. Como alternativa para essa educação bancária e essa desumanização, ele traz a ideia de educação problematizadora, em que vai colocar o oprimido como protagonista, que vai visar o resgate da humanidade e também utiliza o diálogo como meio para esse resgate da humanidade. Ele diz que a libertação dessa situação de desumanização e dessa relação de opressão acontece em conjunto, onde o professor é educador e educando, e o educando também é educador. Ou seja, o aluno traz conhecimentos e é uma relação horizontal. O diálogo falado por Paulo Freire, ele é a praxis, que é a ação e a reflexão. E através disso, para concretizar essa educação problematizadora, ele fala dos temas geradores, que são temas retirados do universo do próprio estudante. Assim, o estudante ele participa da escolha dos temas a quais ele quer aprender. Isso gera motivação e engajamento. E a partir dos temas geradores, vão ser identificadas situações limites, que nada mais é do que as problemáticas que a gente já estudou ou outras problemáticas que serão identificadas e através do ato limite, que são situações que visam romper com essas situações limites, eles vão buscar o inédito viável, que é a superação dessas problemáticas. Então, eu vejo a pedagogia do oprimido como atos limites ou uma forma de resolver as problemáticas da educação física. Muito obrigado pela atenção e até mais.